E hoje a gente está aqui numa live mais que especial, que é uma live de entrevista com uma esposa diamante. É uma das alunas do Método Cura do Casamento e ela vai contar para vocês como foi a história de superação dela. Quando a gente vem aqui contar a história, quando eu conto a minha história, a minha experiência para vocês, quando alguma aluna vem contar, é exatamente para poder inspirar vocês, para vocês entenderem que se foi possível para mim, se foi possível para elas, também será possível para você. Então, eu vou chamar aqui a Claudiana, já chegou aqui para conversar e contar um pouquinho dessa história para vocês. Boa noite, Claudiana. Boa noite, um prazer estar aqui. Gratidão por ter aceitado, né, o convite de estar aqui inspirando outras mulheres. Tenho certeza que através da sua história, outras mulheres também vão salvar a sua história, salvar as suas famílias. Então, meu nome é Claudiana Reis, sou casada, tenho 3 filhas, sou casada há 18 anos, né? Estou agora com 38 anos, então estou casada há 18 anos. A minha filha mais velha, Ana Maria, Amanda e Clara. Então, nós temos aí 3 filhas. Eu moro no interiorzinho da Bahia. Maravilha. E conta pra gente como que você estava antes de conhecer o método. Qual era a sua dor? Como você se sentia? Como você estava? Antes de conhecer o método, eu estava passando por uma situação difícil, né, em nosso casamento, uma situação muito difícil. Eu conheci o método há mais ou menos 1 ano e meio, eu acho que um pouco mais, eu comecei em novembro de 2023, né, então vai fazer 2 anos. E justamente nesse ano de 2023, eu passei por um processo de traição, né? Teve um adultério no meu casamento. Na verdade, nosso casamento ele estava em crise já há algum tempo, eu acredito que em torno de uns 4, 5 anos. Na época eu não tinha noção, mas depois é que a gente vai aprendendo com a experiência e vai fazendo uma certa comparação. Então, nós estávamos em crise já há algum tempo e eu pedia muito a Deus uma restauração, né, no meu casamento, pedia muito, orava muito para que o nosso casamento fosse restaurado, porque sempre eu tive a certeza de um sentimento verdadeiro, né, de maneira recíproca, tanto minha como dele. Mas eu nunca imaginei uma traição, nunca imaginei, porque o meu esposo, apesar desse período de crise, nós começamos a namorar muito jovens, então eu fui praticamente a primeira namorada dele, ele também foi meu primeiro namorado, então foi uma história mesmo assim de adolescência. Nós começamos a namorar, estávamos no grupo de jovem, ele não era da igreja, passou a participar um pouco da igreja, né? Fez o sacramento da crisma, etc. Tudo depois do nosso namoro. Passamos por um processo de namoro, noivado, casamento, né? O sacramento, tudo direitinho. Então, assim, e era um marido presente, sempre foi um marido respeitador, né? A gente não costumava sair sem as meninas, sempre muito cuidadoso enquanto pai. E mesmo a gente passando por esse período de crise, que é o que eu disse, eu nunca imaginava uma traição. Por conhecer a pessoa que eu conhecia. Então, de repente, quando eu descobri a traição, nossa, para mim assim foi muito difícil, foi muito doloroso, eu sentia muita dor mesmo, né? E eu não consegui ter raiva dele, mas eu fiquei muito mal com a situação. Fiquei muito mal porque eu sempre sou muito apaixonada de verdade pelo sacramento do matrimônio. E desde muito novinha eu passei pelo processo dos encontros vocacionais, né, de decidir mesmo. E quando eu decidi pelo matrimônio, eu tinha certeza do que eu queria. Para mim, casamento é para a vida toda, né? É aquela coisa, não é você ficar sofrendo em um casamento, mas pedir a Deus a pessoa certa, porque Deus tem a pessoa certa para cada uma de nós, para que seja para a vida toda. Então, para mim foi muito difícil. Muito difícil, eu senti muita dor, fiquei muito deprimida, eu não conseguia acreditar, era como se fosse um pesadelo que eu vivia, era muita angústia, muita decepção, muita vergonha também ao mesmo tempo, né, porque é vergonhoso, porque o nosso caso acabou ganhando uma repercussão na cidade, a nossa cidade é pequena, então vem a questão da vergonha também, foi muito difícil mesmo, foi um processo assim, doloroso,
o que eu passei nesse período aí da traição e, obviamente, antes da traição, antes de descobrir, na verdade, a traição, porque provavelmente essa crise foi em decorrência do adultério ou o contrário, o adultério pode ter sido decorrência da crise, não dá para saber. Mas era esse sentimento de muita angústia, de muita decepção, de muito medo também, porque eu sempre tive medo de acabar o meu casamento, eu sempre tive medo da separação, eu nunca estive preparada para a separação. Até hoje, assim, é uma coisa que eu não consigo nem pensar, nem imaginar sem o meu esposo. Então, eu tive muito medo também, né, de como seria esse futuro, se eu continuaria com meu esposo, e como seria se eu continuasse com ele, eu ia ficar sendo infeliz, como seria esse casamento, se eu me separasse também, como seria depois, né? Enfim, então é um pouco isso. Não sei se eu consegui resumir, mas é uma mistura de sentimentos. Sim, e aí foi quando você conheceu, você começou primeiro, você conheceu o método cura da traição. Aqui a gente tem dois métodos, o cura da traição e o método cura do casamento, que ele é mais completo para você realmente transformar o casamento. E aí, como que foi primeiro? Conta um pouquinho dessa experiência, que primeiro você conheceu o método cura da traição, você já chegou a conversar comigo sobre isso, né? Que ali você já começou um processo de transformação dessa dor que você estava sentindo, porque a dor da traição só quem já passou que sabe como é difícil isso. E para superar essa situação, eu sempre falo, passa primeiro pela cura dessa dor. Né? E como que foi para você essa experiência com cura da traição? É como eu disse, eu sentia muita dor, eu só sentia vontade de chorar, muita dor, mas ao mesmo tempo eu não consegui ter raiva, porque eu sempre tive certeza do sentimento que ele tinha por mim, a forma como ele me tratava, né? Tudo, assim, o conjunto de tudo. Principalmente eu fui resgatando o início do nosso casamento, porque aquele momento eu entendi que nós estávamos em uma crise, né? Esse período que durou em torno de 5 anos. Mas assim, eu precisava entender o que primeiro eu precisava me curar e eu não tinha respostas, eu queria uma resposta. Eu precisava entender o que foi que aconteceu nessa caminhada, nessa jornada, o que levou à traição. E aí nisso eu fui buscando muito conhecimento, pesquisando, já falei com Silvana em outros momentos, eu me deparei, né, com as lives que ela faz, ela tem muito produto, muita coisa boa no YouTube, e aí eu ia assistindo e buscando, até que me apresentou, através dessas lives, eu assisti a live toda, lives de muitos minutos, de poucos minutos, e aí a cura da traição, eu falei, eu preciso fazer esse curso, e aí foi onde eu não tive medo, entrei nesse curso, um curso de uma jornada de 12 dias, e aí todos os dias, cada dia uma atividade, uma coisa, e eu já fui compreendendo um pouco sobre a questão da mentalidade masculina, a mentalidade feminina, fui entendendo um pouco sobre isso, tenho as meditações sobre o perdão, porque primeiro eu precisava perdoar, e precisava me perdoar também, porque embora não sejamos culpadas, mas muitas vezes a gente fica procurando uma resposta, meu Deus, onde eu errei? O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu fiz demais? Então existem essas perguntas, e aí primeiro foi o cura da traição, e aí nesse processo eu já estava acompanhando Silvana em tudo, né? Me identifiquei muito com ela pelo fato de ser católica, porque eu acho que nós precisamos ter isso em vista, né? Não é qualquer orientação que é bem-vinda para nós, pelo fato dela ser católica, ter toda essa caminhada com a igreja, então eu já me identifiquei de cara. E aí eu acompanhava o terço pela conversão dos maridos, a Bíblia, né, a leitura da Bíblia pelo casamento, e fui acompanhando tudo, e cada dia ia se confirmando, e o que ela falava, eu percebia em casa, e eu fui tentando aplicar algumas coisas, e foi dando certo. Aí eu pensei comigo, eu falei, nossa, mas se uma jornada de 12 dias, eu consegui já avançar tanto na minha autoestima, de olhar para mim, olhar para o meu esposo com outros olhos, né? Não ver só aquela situação em si, não ver só os defeitos. Imagine uma jornada mais longa, a cura do casamento. Pronto, então eu fui sem medo. E foi, assim,
um divisor de águas na nossa vida, não vou dizer na minha vida, um divisor de águas na minha vida, porque eu encontrei muitas respostas para muita coisa que acontecia em casa, muita coisa que acontecia comigo, inclusive desde a minha adolescência. Até mesmo eu comecei a exercitar a coisa da empatia, de me colocar no lugar do meu esposo. Mas se ele me ama, porque eu nunca tive dúvida, se é uma certeza que eu tenho do amor que ele tem por mim, e se ele me ama, o que levou ele a fazer isso? Então eu fui fazendo perguntas e me colocando no lugar dele, através das reflexões do cura do casamento, que aí todos os dias, eu tenho um caderninho até hoje, de tudo que eu fui anotando, cada aula, e eu levantava de madrugada, escondida, ele ia trabalhar e eu levantava 5 horas da manhã e todo dia eu fazia aquela aula sem ninguém saber, né? Minhas filhas dormindo, ele trabalhando, e eu fazia essa aula, e foi onde eu fui conseguindo enfrentar de cabeça erguida mesmo essa situação mesmo da traição e principalmente do perdão mesmo, né? E lutar pela minha família, porque eu estava disposta a lutar por minha família, só que eu também não queria qualquer coisa, porque eu conheci um matrimônio maravilhoso, eu conheci ali o início, né, uns 15 anos do matrimônio, ou um pouco menos, né, 13 anos, eu conheci um matrimônio maravilhoso, conheci o período da crise, só que eu falei, eu não quero qualquer coisa, porque eu também não mereço qualquer coisa. Eu não quero viver só por viver. Não é porque eu sei que o casamento é para a vida toda que eu vou querer um faz de conta, uma vida de aparências. Também não quero. Então eu precisei lutar pelo meu casamento, descobrir onde é que estava a raiz dos problemas, enfrentar esses problemas de frente, para a gente ter uma vida em paz. Que era isso que nós estávamos precisando, a nossa família estava precisando dessa paz. E o método, a cada aula eu ia me apaixonando mais, muitas orientações, muitas dicas, enfim, muito, muito, muito importante, assim, foi maravilhoso. Foi um divisor de águas mesmo, e até hoje. Outro dia eu me peguei, né, com ciúme, porque eu ligava para o meu marido, ele não atendia, e eu lembrei da aula, isso há mais de um ano. Eu lembrei sobre a questão do ciúme. Ciúme é um sentimento que todos nós temos, mas ser ciumento, né, é mais ou menos isso. Faz tanto tempo, não sei se eu vou lembrar, mas... Agir ou não com ciúme? E o agir ou não com ciúme é uma escolha. E aí eu preferi, falei, não, lembrei e mandei algumas mensagens para o meu esposo, fui lá e apaguei. Depois eu estava completamente equivocada, né? Imagine o que eu ia causar se eu não tivesse refletido sobre isso. É isso que você falou aí, é maravilhoso, porque muitas mulheres perdoam a traição e continuam vivendo um casamento de aparência. Ela não se cura, ela não confia mais, e assim, volta, mas para viver algo ruim. Então, até para a gente recomeçar, para a gente continuar, é preciso aprender a agir para ter um casamento restaurado. É o que você falou, achei fantástico. Não é um faz de conta, mas isso é feliz de verdade. Conta aí quais são os resultados, quais são as coisas que mudaram no seu casamento depois do método. Você falou aí, eu nem percebi que eu estava numa crise até via a traição. E isso também é outro ponto que chama atenção. Muitas mulheres às vezes acham, eu não preciso do método, não. Meu casamento tá bom, né? E não busca informações de ter mais diálogo, de ter mais intimidade. E aí, às vezes, toma esse susto com uma crise dessa, ou até mesmo uma traição, para poder acordar, né? Então, assim, a sua experiência, a sua história faz também com que as mulheres que estão nessa situação olhem para os seus casamentos. Todo mundo precisa, na verdade, transformar o casamento cada vez mais, né? Mas diante dessa sua situação, de tudo que você passou, quais foram os resultados que você teve após o método? O que mudou? Ele mudou também como marido? Como mudou a sua família, o relacionamento em si? Olha, mudou muita coisa, viu? Muita coisa. E eu falo assim, Silvana, quando você traz essa questão de muitas mulheres acham que tá tudo bem, é assim mesmo, né? Fazer o quê? A minha vida foi... Eu escolhi isso pra mim. Às vezes a gente fala assim, foi eu que escolhi, vou fazer o quê? Vai, como diz o ditado popular, empurrando com a barriga. Nossa, se eu tivesse conhecido esse método há alguns anos, eu acredito que talvez a traição não teria chegado e talvez nem a crise teria chegado, porque logo no iniciozinho, né, daquela briga, confusão, muita dificuldade da gente lidar
com o financeiro, isso, enfim, se isso não tivesse, se eu tivesse conhecido antes, certamente não teria chegado onde chegou, não teria a gente passado por tanta dor, inclusive dentro de casa com as crianças, né? Então, assim, quando você fala sobre o que os resultados, muitos resultados, eu vou citar aqui alguns. Vou dar um exemplo, que é uma coisa tão simples, e que às vezes a gente não tem esse valor. Primeiro, a questão mesmo das refeições em família, né? Da gente parar aquele momento. Às vezes a gente fala assim, por que as famílias de antigamente duravam tanto, né? Os casamentos duravam. Porque as mulheres aceitavam tudo e estava tudo bem. Nem sempre. Mas um ponto é esse, as famílias se reuniam. É um ponto, se a gente for lembrar os nossos avós, os nossos bisavós, como que era a rotina. Então, as famílias se reuniam. Ponto muito fundamental foi isso, que eu também aprendi com a Silvana, da gente exercitar essa nossa essência feminina, de preparar a mesa, de preparar o momento, preparar, né, devido à correria, quais são os momentos que a gente se encontra? Muito pouco hoje em dia, porque todo mundo trabalha, mas já que a gente tem esse momento, que seja com qualidade. Então, é uma coisa que até hoje, as minhas meninas, elas já sabem. Se eu não estiver em casa, então elas colocam a mesa, mesmo simples. Claro que tem datas especiais, momentos especiais que a gente dá uma caprichada mais ali, mas a mesa ela é colocada todos os dias. A gente coloca ali as vasilhas simples, tudo simples, mas é colocado todos os dias e todo mundo senta à mesa para as refeições. Então, é um ponto, assim, positivo. Outro ponto é a questão da conversa mesmo, né, com meu esposo. A gente tinha muita dificuldade de conversar, e depois dessa crise toda, depois do método, que até hoje ele não sabe que eu fiz o método, na verdade eu cheguei a falar para ele, mas acho que eu não aprofundei, né, que eu pedi ajuda e tal, mas de conversar, de parar para ouvir, porque eu tinha uma mania, que depois, no curso mesmo, eu fui perceber que pode ser alguma questão neurológica, pode ser alguma herança, né, lá da minha infância, de querer estar no domínio da situação, falar o tempo todo, não deixar o outro falar. Hoje eu reflito mais, eu espero ele falar, eu tenho mais cuidado de ouvir o que ele tem para dizer, de falar a minha opinião, porque eu tenho um temperamento difícil, eu sou uma pessoa assim, que me imponho, às vezes tenho uma certa autoridade, às vezes até uso um pouco o autoritarismo, então isso também, eu fui reconhecer o meu lugar de mulher, né, que às vezes a gente tem essa dúvida também, né, a forma de falar, deixar o outro falar. Eu precisei repensar sobre o meu lugar de mulher e o lugar dele de homem, o meu lugar de esposa e o lugar dele de esposo. Porque eu sempre fui aquela defensora, né, das mulheres, e sou ainda, né, das mulheres ter sua independência financeira, ter sua autonomia, ainda sou, mas nós somos de uma doutrina católica, e dá pra gente unir as duas coisas de forma que eu me reconheça e veja qual é o meu lugar. Não é um lugar de inferioridade, pelo contrário, não é um lugar de inferioridade, mas assim, eu fiz uma escolha 2 vezes, na verdade, eu escolhi o casamento e depois da traição eu poderia muito bem, olha, a desculpa foi essa, pronto, tá tudo resolvido, ninguém ia me questionar, a sociedade não ia me julgar, ninguém, porque olha, ela foi traída, então foi por isso que ela separou, mas eu fiz a segunda escolha, se eu escolhi, como é que eu vou zelar? Existe uma doutrina católica, existe toda uma essência feminina, e aí eu precisei encontrar essa minha essência feminina. Eu não falava nada para o meu esposo, eu tomava as minhas decisões, porque eu sempre achei que a minha decisão era certa e não era errada mesmo. Só que eu precisava consultar, não para pedir uma autorização, mas para ele entender que ele estava comigo, que eu estava com ele, que eu precisava de uma opinião dele, que eu precisava do apoio dele. Então, eu tomava as minhas decisões sem conversar com ele, sem falar nada com ele. Eu já chegava falando, olha, vai ser assim, só informando. E com isso talvez eu não estava exercitando o meu lugar de mulher, não de ficar, mas de estar ali como parceira mesmo, e não deixava ele também assumir esse lugar de homem,
inclusive nas questões financeiras. E tudo isso dentro do método, né? A gente eu conduzo isso, como resgatar esse feminino, como fazer o marido assumir essa responsabilidade, inclusive financeira, quem precisa. Então, tudo lá eu dou orientação de como agir. A gente precisa também de agir da maneira certa. E aí, como mudou isso? Como que hoje ele age diante disso? Não, hoje ele se sente mas assim, com autoestima, bem lá em cima, porque ele é responsável pela despesa da casa, porque eu dei esse espaço com calma também, com tranquilidade. Então ele assume e ele se sente, se preocupa, ele demonstra uma preocupação, que ele está preocupado com tudo que está acontecendo em casa, que está acontecendo com as nossas filhas. Então ele demonstra uma maior preocupação, porque é como Silvana já disse há algum tempo, em alguma no curso ou nas lives que eu assisti, enfim, que eu era tão autossuficiente, aquela mulher determinada, batalhadora, guerreira, muito elogiada lá fora por todos, né? Aquela mulher mesmo de destaque, que ele falava assim, era como se ele se sentisse assim, que Silvana diz isso, ela não precisa de mim, ela é tão autossuficiente que ela não precisa de um esposo. E aí ele ia se, de certa forma, não sei se é essa palavra, mas se diminuindo mesmo, porque ela falava, não, ela não precisa, ela é independente, ela é livre, ela é isso, só que ele estava sofrendo muito com isso, ele sofria demais, ele sofria ao ponto dele entrar nessa crise de, talvez, identidade, ele precisava provar para ele mesmo, de que ele era capaz, de que ele estava à minha altura. E foi onde houve alguma brecha em algum momento, né, que nós sabemos que a gente dá a brecha e o inimigo ele aproveita mesmo para entrar na nossa vida. Então houve essa brecha porque ele precisava provar para ele mesmo que ele estava, de certa forma, à minha altura. Hoje não, hoje ele é uma pessoa assim maravilhosa, eu elogio mais ele. Um dos motivos que a gente brigava muito era a questão do carro, porque eu achava, por essa certa ausência com as responsabilidades, né, dentro financeiras, e mais para o carro não faltava nada, então tudo que ele fazia no carro, que ele comprava uma peça nova, alguma coisa, eu brigava, era briga, porque a sua prioridade é o carro, porque isso, porque aquilo. Depois do método, eu comecei a refletir, eu falei, nossa, mas o carro é um dos motivos porque todas as pessoas o elogiam, meus irmãos, meus amigos, entra no carro, nossa, o carro muito cheiroso, muito organizado, tudo no lugar, muito bem cuidado. Por que só eu não posso reconhecer isso nele? Então, o que ele fazia? Comprava as peças escondido, fazia tudo escondido, porque a mãezona chata ia brigar. A esposa chumbo aqui, como Silvana diz, ia brigar. E aí, com isso, ele fazia escondido. Eu ia lá, descobria. E aí, adivinha o que acontecia? Briga. E aí, cada vez mais a gente foi se afastando. Hoje, tudo que ele faz no carro, ele conversa comigo, não só no carro, tudo que ele vai fazer. Hoje o salário dele ele deposita na minha conta pra gente administrar junto. E aí nós administramos junto o nosso dinheiro, a gente toma né? Resgatamos isso de tomar decisão em conjunto do que nós vamos fazer, né? Qual o projeto que a gente vai. Esse mês, qual é o projeto que nós vamos fazer? E eu apoiando ele, elogiando ele, coisas que eu também não fazia muito. E ele sentia falta. Ele já disse para mim uma vez. Uma das dúvidas das mulheres, né, depois de uma traição, é se vai conseguir confiar novamente. E o que eu sempre falo, quando você passa pelos passos de superação da infidelidade, o que é? É fazer a relação ser muito melhor do que era antes. Aí você consegue confiar. E aquela história que você viveu passa a ser uma história. Foi algo que te alavancou. É lógico que ninguém precisa passar por traição, ninguém quer passar por isso, mas já que houve na sua história, usar isso para te impulsionar a fazer algo bom. Hoje, você consegue confiar no seu marido? Confio. Ele trabalha fora, por exemplo, né? Hoje ele trabalha fora e a gente vive um casamento muito mais feliz do que a gente vivia antes. A relação com as meninas, porque a nossa cura foi com
completa, nós curamos, porque a nossa casa estava doente, talvez eu estava doente, adoecendo também, uma sobrecarga muito grande de trabalho, e eu queria pegar tudo para mim, e acabava descontando nos mais próximos, que é isso que acontece. Eu estava doente também com essa sobrecarga, eu comecei a dar limites com relação a isso. O nosso casamento hoje está bem melhor, eu estou mais cuidadosa mesmo, enquanto mulher, cuidar mesmo das minhas filhas, das refeições, de me preocupar mais, que eu tinha esse defeito, porque eu achava que eu era uma super mulher, que meu marido nunca ia achar outra mulher melhor que eu, porque é aquela mulher que trabalha, que ajuda, que faz. Então eu me achava a super mulher. E com isso, né, eu vi que não, que a super mulher eu precisava ser uma super mulher dentro de casa. Lá fora é importante ser uma super mulher, mas não é suficiente. Eu precisava ser uma super mulher dentro de casa. Eu sou mais cuidadosa, né, como eu disse, no horário das refeições, com tudo, com as minhas filhas, me preocupo mais com elas. Não que eu não me preocupasse, não que eu fosse uma esposa ruim, mas é porque eu queria dar conta de muita coisa lá fora, provar muita coisa, né, destaque no mercado de trabalho, e acabava deixando isso em falta. O meu marido tem uma autoestima muito melhor, ele assume melhor os compromissos, né, as despesas mesmo, o homem como provedor, como responsável por cuidar, ele se sente um protetor da casa, e eu faço questão de lembrar isso para ele o tempo todo, que ele é o nosso amparo, que isso é bom também para o homem, ele saber que ele é aquele apoio, né, aquele suporte dentro de casa. Na nossa relação sexual também melhorou muito, muito mesmo, né, na nossa intimidade. Então a gente sente uma verdade, a questão do desejo mesmo, cada dia que passa parece que, sabe, como eu falei, a gente só vai melhorando, resgatando coisas. Às vezes a gente se sente dois adolescentes, eu brinco com ele, parece que a gente está começando tudo de novo, parecemos dois adolescentes, né? Então, é muito bom. E a questão da autoestima mesmo, assim, dele e minha, porque eu me preocupei também em me cuidar mais, tanto para mim, para minha autoestima. Eu não reservava tempo para fazer uma unha. A academia, nem falava nisso. Tinha as minhas roupas, né? Não tinha aquele cuidado de quando eu estou dentro de casa, de estar com uma roupa que me preocupasse em chamar a atenção do meu esposo. Dentro de casa eu não tinha essa preocupação. Às vezes eu chegava em casa de calça jeans e fazia uma coisa, fazia outra, ficava o tempo todo com a calça jeans, só ia tirar lá na hora de dormir. Então não tinha. Então, assim, mudou muito mesmo e para melhor. Talvez eu até esqueci de falar alguma coisa aqui que mudou, mas assim, só ponderando, né, assim, ressaltando aí algumas coisas que você falou. Existe a super mulher, né? A gente tem que saber separar esses papéis. O que você resgatou é o papel de mãe, o papel de esposa, né? De ser esposa, não de ser essa super mulher, né? Não de ser a mãe do marido, mas de a gente assumir esses papéis da forma correta, maravilhosa mesmo. E outra coisa também que você falou que eu achei fantástico. Eu sempre falo aqui nas lives, né? Eu ensino vocês a fazer com que o casamento seja melhor a cada dia e não ser como antes. E aí é muito legal elas escutarem isso de você, porque assim, uma coisa é eu falar, né? Outra coisa é vocês verem aí a história da Claudiana, a Claudiana falando para vocês que hoje o casamento é muito melhor do que era antes e é melhor a cada dia. Então, não só o que eu falo, mas está aí uma prova de que isso é real e pode ser assim, né? Maravilhoso. Achei fantástico. Agora me diz uma coisa. Dar presentes, coisa que há tanto tempo, desculpa te interromper, Silvana, mas é que eu lembrei aqui coisas que ele deixou um pouco de fazer. Então chega Dia das Mães, dia do aniversário, me dá presentes, né? Me dá um anel, dá um colar. Então ele tem, porque ele percebe também que eu tô querendo me cuidar mais, eu tô querendo ficar mais bonita, então ele se preocupa também. É uma coisa que ele sempre se preocupou, era um pouco vaidoso, então ele queria me ver também ali sempre arrumada, cheirosa e tudo mais. Então essa coisa, até isso, né, dos presentes, que é romântico, ele não é, nunca foi, e eu acho que não vai ser, é dele mesmo, mas dá um presente de vez em quando. Antes, todas as vezes que a gente saía para sair, era eu que saía, ele falava, tudo bem, mas eu não tenho dinheiro. E adivinha quem pagava a conta? Sempre eu. Hoje é o contrário, ele sai, ele convida a gente para sair. É difícil ter um mês que a gente não vai na pizzaria, a gente não vai no churrasquinho, alguma coisa simples. Às vezes a gente gasta tão pouquinho,
mas a gente sempre dá um jeito de sair aqui mesmo, né? Sempre a gente tá saindo, e ele que convida e ele que paga a conta. Maravilhosa, é isso é esposa de amante. Eu me lembro também, não sei se teve um episódio assim, de alguma coisa também de bar, né? Que na hora da crise ali, ele também estava indo muito no bar. Conta um pouquinho disso aí, dessa transformação. Exatamente. Nossa, ele teve isso mesmo. Ele tava. É tanta coisa boa que acontece que a gente até esquece, né? Isso, depois que passa, eu tenho que lembrar vocês, porque a gente, é o que eu falo, gente, quando a gente transforma o casamento, o resto vira história, né? E é difícil lembrar das coisas ruins. Mas vamos lá, conta um pouquinho, porque tem muitas esposas também que o marido está no bar, está bebendo. Então, mostra também, conta um pouquinho que também é possível deixar esse vício, deixar isso aí. É possível. O meu, ele estava indo muito no bar, principalmente nesse período. Na verdade, desde sempre ele foi muito de bar, mas de um tempo pra cá acabava incomodando mais. Tinha vezes que ele ia todos os dias para o bar. E eu sempre reclamando, e ele, não, mas eu não tô fazendo nada demais, etc, aquela coisa. E aí foi indo, eu parei, né, ouvindo algumas orientações também. E eu agradeço muito também, uma das coisas que eu agradeço é o texto da conversão dos maridos. Porque geralmente é esse horário que os homens chegam em casa, tomam seu banho e vai pro bar, né? 6, 7 horas da noite. Geralmente os mais tranquilos, né? 8 horas, às vezes eles já estão em casa. Então, assim, e aí ele ia muito no bar. Não, nunca foi de chegar bêbado, nunca foi disso, mas estava todos os dias no bar. E, inclusive, a questão do dinheiro também acaba pegando, porque a pessoa não vai no bar para não gastar nada. Foi indo, graças a Deus, hoje ele não vai em bar. Outro dia, ele chegou para mim, ele recebia mensagens dos colegas convidando ele para ir pro bar, né? E aí eu ficava, meu Deus, tem misericórdia. Comecei a orar mais, ao invés ou me comportar, recebê-lo bem. Quando ele ia pro bar, o que eu fazia? Fazer uma comida, tudo direitinho, principalmente final de semana. Mandava foto para ele, olha, eu tô te esperando pra gente almoçar. Mandava foto da comida e tudo, daqui a pouco ele voltava, ele chegava. Não ficava, no começo eu ficava ligando, onde é que você tá? E não sei o quê. Não. Aí ou às vezes eu falo, tô te aguardando pra gente tomar banho. Tô te esperando você pra tomar banho. Ali ele já vinha e tal. Então hoje ele não vai. Aí ele tinha um colega que sempre, dono de bar, né? Que sempre mandava mensagem, convidava para ir pro bar e tal. Aí um dia eu cheguei para ele e conversei. Falei, você acha que isso tá certo? Tudo isso, a conversa, né? Pensa direitinho se é isso mesmo. A gente conversou um pouco sobre isso. E aí chegou uma hora que o que ele me disse? Que eu não sabia. Ele parou de ir ao bar, não vai, é uma raridade ele ir em bar. E aí ele chegou para mim e falou assim, que eu conversei com fulano de tal e disse para ele que o bar não estava me fazendo bem, que eu não ia mais, que não estava me fazendo bem. Aí o colega parou de mandar mensagem, mandar foto, tá tendo um churrasco aqui, tá tendo uma feijoada, tá tendo isso. Então o colega parou de mandar mensagem para ele, porque ele foi e falou, olha, não tá me fazendo bem, eu não quero mais. Então é uma raridade o meu esposo ir em bar. E uma coisa que ele aprendeu, porque sempre teve muito isso mesmo, pelo eu ter um temperamento difícil e aparentemente ser aquela mulher toda, né, cheia de autoridade, ele era motivo de chacota para os colegas, porque a gente nunca saiu ele não era de sair sozinho e tal, ele era motivo de chacota. Lá quem manda é Claudiana, né? Não, vamos ali, moço, Claudiana não vai brigar, não. Ficava tentando humilhá-lo. Essas brincadeirinhas que eu acredito que quase todo homem passa por isso. O homem que faz o certo, que é companheiro, vai ficar naquela, lá é a mulher que manda e tal e tal. E aí, só que quando ele chegava em casa, adivinha quem estava em casa? A mandona, a mãe chata. Então, confirmava o que os colegas ficavam fazendo chacota com ele, acabava confirmando. E aí ele aprendeu o quê? Que essa mulher não é mais essa mulher, né, mandona, controladora. E aí os colegas brincam, ele é mesmo, é verdade. Lá é assim mesmo, quem manda lá é ela. Aí pronto, acaba a brincadeira. Ele aprendeu, e aí as pessoas nem fazem mais esse tipo de brincadeira com ele. Ele leva na brincadeira também e fala, de fato, realmente. E assim, então é muita mudança, viu, Silvana? Em relação ao baile, não vai mais em bar.
Não vai. Não vai mais, tá vendo? Então, tem mulheres que falam, por que ele vai no bar? Então, uma mudança nossa, uma transformação, faz também com que o marido queira estar ao nosso lado, né? Mudança de comportamento. Agora, me diz, Claudiana, você teria conseguido sozinha, sem o método? Não, porque eu estava machucada, eu estava fragilizada, né? Claro que primeiramente Deus, muitas orações, né? A gente sempre sabe disso, e é isso. Silvana também tem a questão científica, tem a questão da doutrina, tem todos os estudos, mas tem as orientações espirituais também, né? É isso que é o mais importante do método, porque não é só, ela vai trazendo vários tipos de conhecimentos, tanto da doutrina da igreja, como conhecimentos científicos, conhecimento baseado em pesquisas, né? Ela vai trazer, baseado na experiência dela, mas tem a questão de levar a gente a refletir uma questão espiritual também, que primeiramente Deus, né? Muitas orações, a questão do método eu não teria conseguido, porque eu não tinha o conhecimento de situações que eu passava, que não é por acaso. Às vezes a gente tem algumas situações difíceis dentro de casa que não é por acaso, não é do nada, não é só uma coincidência. Existem explicações, talvez científicas, né, para isso. E como é que eu vou enxergar isso? Como é que eu vou superar isso? Eu preciso conhecer. Se eu não conheço, eu não sei como enfrentar, né? E às vezes a gente enfrenta da forma mais errada possível, com muito impulso, com muita negatividade, com muito estresse, com muito peso, com muitos problemas, porque nós também carregamos muitos problemas aí da nossa vida. Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Então, a vida inteira eu assumi lugares de liderança, lugares de compromisso, de responsabilidade. Isso eu levei para o meu casamento também. Acabei levando por uma trajetória da minha vida, né? Por eu ter muita responsabilidade desde cedo. Então eu continuei com isso. É culpa minha? Não. É culpa dele? Não. Simplesmente a gente não tinha um conhecimento. E o método, ele traz esse conhecimento, ele alerta. E ela vai falando coisas que eu falo, meu Deus, ela tá falando comigo. Como assim? Igualzinho. A forma como eu me comportava, a forma como ele reagia, como ele se comportava, igualzinho, né? Parece que estava falando diretamente comigo. E aí vem, olha, numa situação dessa, você vai agir assim. E Silvana, ela tem uma fala, ela diz assim, com base na palavra de Deus, vigiai e orai. E é interessante que eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas aí ela sempre reforça. Primeiro vem o verbo vigiar e depois orar. Não é orar primeiro ou só orar e ficar esperando acontecer. Primeiro vem o verbo vigiar. Vigiar é um verbo que emite ação, movimento. Primeiro a gente movimenta e, claro, complementa com a oração, e é a oração também que nos faz movimentar. Então é muito forte isso, né? E cuidar, porque assim, toda mulher merece ser feliz. Eu sou totalmente contra, vai viver o casamento, mas a gente vai levando aí, porque é assim mesmo, nós temos os filhos, eu não posso largar, tem minha família, meus pais, eu não posso decepcionar meus pais, eu não posso decepcionar a sociedade, porque vai e aí vai, não, gente, nós nascemos para ser felizes, a gente precisa ser feliz, e a gente merece, e tem como ser feliz no casamento. Eu falo, eu casei novinha, com 20 anos, eu me casei, comecei a namorar com meu esposo com 16, eu completei anos agora em julho, né, completei 38 anos, aí eu brinco com ele, olha, mais de metade da minha vida é com você, hein, porque com 16, né, eu comecei com ele, só que assim, eu não me arrependo de ter casado nova, porque é possível sim ser feliz no casamento, desde que a gente consiga, que a gente aprenda, que a gente consiga lidar com todas as questões do casamento, as questões negativas e as questões positivas também. Maravilha, para a gente agir com sabedoria, que está em Provérbios 14, né? A mulher sábia edifica o lar. A gente precisa de conhecimento. Como eu vou ter sabedoria se eu não tenho conhecimento? Então, precisa agir e buscar. Isso aí. Agora me diz, Claudiana, o que é para você ser uma esposa diamante? Ser uma esposa diamante, Silvana, é ser uma esposa feliz, é ser uma esposa companheira, é ser uma esposa leve, realizada. Eu me considero hoje leve, minha casa tem leveza. Quando eu percebo que eu estou trabalhando, porque eu sou muito focada no trabalho. É como se eu precisasse provar tudo para todo mundo. Então, quando eu percebo que eu estou exagerando, olha, aí eu volto. Volta lá, esposa diamante. Você precisa voltar. E é porque somos frágeis, né? A gente sempre vai ter. E o meu hiperfoco
é o trabalho. É isso, a esposa leve, uma pessoa leve, cuidadosa, que cuida e que é cuidada também, porque eu sinto esse cuidado do meu esposo. Ele, no início do casamento, ele sempre foi muito prestativo de me ajudar a fazer tudo. No período da crise, adivinha o que aconteceu? Isso também, né, esfriou de me ajudar, porque eu acho que ele achava que era um desaforo. E hoje ele voltou a ser essa pessoa. Muito difícil, praticamente todos os domingos eu vou termino o almoço, eu vou pra pia, ele vai junto comigo. Deixa que eu lavo a louça. Ou às vezes eu peço para ele fazer, que a gente aprende também. Olha, a gente tem que pedir às vezes a gente quer que o marido adivinhe, mas a gente também tem que pedir. Então é uma esposa que cuida, é uma esposa que é cuidada, que é amada, né? Eu me sinto muito realizada, assim, muito feliz. Acho que eu estou em um dos melhores momentos do casamento. E falo de casamento, converso com minhas filhas sobre casamento, coisa que eu também não tinha esse hábito. Hoje eu converso, incentivo, falo sobre o casamento, das dificuldades que são, né, a questão do casamento. As minhas filhas, eu me lembro que no período da traição, elas não queriam, principalmente uma delas. Mãe, a mulher tem que se valorizar. No início ficaram muito chateadas, né? Já são adolescentes com o pai delas. E aí eu falei para elas hoje, aí outro dia uma delas falou: mãe, pai não tá diferente. Eu falei: esse homem foi o que eu casei. Sempre soube que ele é isso. Ele só tinha dado um tempo, agora ele voltou, né? Ele voltou. Então elas sentem essa diferença, essa leveza. Então é isso, é restauração na família toda. Maravilhosa. Imagina, e se você tivesse desistido, qual a referência ficaria para essas filhas? Que homem Exato. trai, que casamento é difícil, que casamento é ruim. Olha, uma decisão sua, não só você salvou seu casamento e está feliz, como você fez um bem para suas filhas, e eu costumo sempre dizer isso, né? Quando a gente salva o nosso casamento, a gente salva gerações, porque é isso Sim. também que ela vai levar para as filhas dela, para os filhos, e aí sucessivamente. E por conta da sua decisão de agir e buscar conhecimento. Parabéns pela sua decisão, pela sua ação, que é o que eu costumo dizer. Não quer dizer que a esposa diamante não vai ter mais situações para resolver. A diferença é que agora você tem ferramentas e sabe agir, sabe sair rápido das situações ruins, então você lida com aquilo muito mais fácil e continua sendo feliz aí, né? Então, maravilhosa. Então, deixa aí para a gente uma mensagem para todas as mulheres que estão aqui te ouvindo, que estão te assistindo agora. Qual mensagem que você deixaria para elas? Olha, a mensagem que eu deixo é assim: não desistir, né? Não desistam do casamento de vocês, não desistam da história de vocês. Coloque ali, quando for tomar uma decisão, pensar, né, na trajetória, pensar na história, né? Isso ajuda muito. Como foi? Quem é esse homem que eu conheci, né? Quem foi essa mulher que meu esposo conheceu? Porque às vezes o esposo muda, mas a esposa também muda, né? Quem foi essa esposa? Às vezes a gente se perde no meio do caminho, a gente precisa resgatar essa mulher por quem o nosso esposo se apaixonou. E não desistir, né? Não desistir, buscar ajuda, reconhecer que nós somos limitados, que nós não sabemos tudo, nós não fomos ensinadas. Às vezes se falou muito pouco, se orientou muito pouco sobre um casamento, sobre como se comportar dentro de um casamento. Então, já que às vezes existem essas lacunas, então que possamos ser humildes o suficientes para reconhecer que somos limitadas e que precisamos de ajuda, né? Que precisamos de ajuda. Se tá difícil, vamos ver onde buscar ajuda. E é isso, não desistir mesmo. E principalmente não levar um casamento só por levar, só para manter os padrões, só para manter a tradição. Não é isso, não é ser infeliz no casamento, mas é se transformar, não é se culpar, não é se responsabilizar, mas assim, o que eu consigo fazer que depende de mim? Como Silvana coloca, o que depende de mim eu preciso fazer, porque o que não depende tudo bem, mas o que depende eu preciso, e acaba respingando o que eu faço, né? Nós realmente, é aquela palavra que tem na Bíblia: a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Eu não imaginava a verdade que existe nessa passagem
de verdade, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói, né? E a tola, ela destrói, não é porque ela é ruim, porque ela é uma péssima esposa, porque às vezes ela não tem o conhecimento que precisa para ser sábia. Assim, eu acho que eu esqueci de perguntar aqui, mas para a gente fechar, então você pode dizer que você salvou o seu casamento? Salvei meu casamento, salvei minha família e provavelmente salvei o casamento das minhas filhas também, né? Porque hoje elas são doidas para casar, elas doidas no sentido assim, elas pensam no casamento, coisa que há algum tempo atrás eu não quero nem saber de casamento, porque isso, porque aquilo. Mesmo eu falando, porque apesar da crise eu sempre falava bem do matrimônio, porque eu sou apaixonada pelo sacramento. Mas eu falava bem, mas não era isso que elas viam em casa. Hoje não. Hoje elas projetam, hoje elas falam, enfim, é outra realidade. Eu salvei meu casamento, salvei a autoestima do meu esposo, salvei minha autoestima e salvei a minha família, né? Principalmente, existe paz hoje na minha casa. Parabéns mesmo pela sua decisão e por agir. Que eu falo, né? O método tá ali, as informações, eu tô aqui para guiar vocês. Mas você precisa agir. Se a Claudiana não tivesse estudado, se dedicado, feito na casa dela parte dela, não adianta nada eu com a minha parte aqui, né, Claudiana? Então, eu conduzo, eu dou as informações ali dentro do método, mas vocês também precisam agir, fazer, e você fez isso de forma maravilhosa aí, e que Deus abençoe cada vez mais a família de vocês. Muita gratidão por você ter aceitado o meu convite, de estar aqui compartilhando a sua história, inspirando outras mulheres. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que outras mulheres também busquem esse conhecimento, possam agir e salvar suas famílias, tá bom? Então, muito obrigada. Amém. Eu tenho somente a agradecer também. Gratidão. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Então, vocês viram aí a história da Claudiana, maravilhosa, esposa diamante. E vocês viram que é possível superar a traição, é possível voltar a confiar, é possível esse homem parar de ir para o bar. Quantas transformações vocês viram aí acontecendo na vida dela, porque ela decidiu buscar conhecimento. Quem está aqui no YouTube e no Face, na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever. Participe da próxima turma do Método Cura do Casamento. Não espere vir a crise, não espere algo piorar para você agir. É hora de vigiar e orar. Então, se você quer buscar esse conhecimento, salvar seu casamento, assim como a Claudiana fez, e se prepare para participar da próxima turma do Método Cura do Casamento. Grande beijo, até mais. Tchau, tchau.